sou a Maria. Olá, me chamo Michelle. Nós queremos falar um pouquinho sobre a gente. Porque não adianta você conhecer nosso blog, conhecer o nosso canal, ver os nossos vídeos e não conhecer a gente. Exatamente. Porque pra gente estar postando essas coisas, a gente tem que viver o Espírito, não só falar dele, a gente tem que viver ele. Com certeza. Eu tenho 14 anos e ela tem 16. Nós somos do Força Jovem Universal, somos membros, somos educadoras e participamos de alguns projetos. Isso. A gente não é obreira ainda, mas cremos que seremos em breve. Mas eu creio que o principal, fundamental, a gente já tem, que é o Espírito Santo. E eu acho assim, que pra gente ter uniforme, pra gente passar mesmo, a gente primeiro tem que ser pra gente. A gente tem que ser obreiro no nosso interior, nas coisas pequenas, até nas coisas grandes. E é isso, antes de a gente receber um uniforme, receber a unção, poder fazer coisas que a gente está limitada, a gente tem que ser obreira para nós mesmas. Mas assim, o uniforme trará também a unção que nós precisamos, tanto para expulsar demônio, para profetizar, né, para poder tá ajudando mais a pessoa, que vai contar também mais com o obreiro, né? Então vai também tirar as limitações que um jovem candidato tem. Exatamente. Nós moramos aqui em São Paulo, Brasil. Perto de Pirituba, né? Isso. A nossa igreja não é uma igreja catedral, não é uma sede, é uma igreja comum. Quando nascemos, os nossos pais já frequentavam a igreja. Então, praticamente, crescemos na igreja. Participamos da escolinha, do PA, então veio o TF. Mas também tinha os malefícios. Porque quando meu pai não tinha fé, minha mãe, meu irmão, eu também não podia ir, porque eles que levavam a gente. Então, se eles não podiam levar por alguma questão ou por preguiça, a gente também não poderia estar indo. Mas, na época do TF, que foi quando a minha irmã começou a vir comigo, porque eu tenho 2 anos a mais que ela, então ela não me acompanhava. Mas também ela tem mais esses anos e eu participava da escolinha, Exatamente. né, ainda. Aí depois, quando ela veio pro TF comigo, ainda mais que a gente começou a entender, a pegar firme. E Uma nessa apoiando época, a outra, exatamente. Né? Nessa época ocorria muitas gincanas. E eu lembro que tinha uma moça, né, que era filha de obreira, que apesar de tudo ela sempre estava ali na fé. Por mais que ela tinha os erros dela, ela sempre continuava olhando para Jesus e sabendo que ia vencer. E contudo, ela sempre estava ali no foco, no foco, no foco. E tudo que era pedido, ela fazia. Mas a gente acompanhava isso tudo. Às vezes faltava um empurrãozinho, né? Mas apesar de tudo, a gente estava recebendo uma informação e não era em vão. Mas nessa época a gente ainda não tinha aquela mente aberta, então a gente não conhecia Jesus ainda, né? Mas foi quando aquela jovem, ela mudou de casa e no caso também mudou de URD. A gente não começou a ter contato nenhum com ela. Então, ela foi embora, não tinha ninguém para ficar no TF. Então, assim, Tivemos que mais tomar espiritual. posição. Então, nós, como a gente já tinha aprendido com ela, nós passamos a ser igual a ela. A gente passamos a tomar o comando daquilo, entendeu? Exatamente. Mas antes disso, eu já tinha um encontro com Deus, porque eu buscava há muito tempo nas buscas do pastor, eu me dedicava e sempre pensava, nossa, eu vou sair aqui agora e vou abandonar isso e isso que eu tô fazendo. Sempre voltava na outra quarta, toda arrependida, querendo conseguir vencer. Às vezes eu vencia, às vezes eu não vencia, mas eu sempre mantinha o foco que eu precisava. Eu tinha uma informação, eu conhecia só a palavra, mas eu não vivia ela. Então eu também acabei somente ouvindo falar, mas eu ainda não realmente vivia aquilo. Então a gincana corria e começou a valer ponto quem ia mais pra igreja. Cada vez que você mais, você ganhava ponto. Então passamos a ir todos os dias Todos os dias. com o nosso irmão, né? Exatamente. Isso foi o que mais ajudou, porque com a frequência na igreja, a gente começava a colocar a fé ainda mais em ação. A gente ouvia mais, mas não era por ser questão de religiosidade. Mas a gente passou a viver aquilo. A gente começou a entrar no meio e depender também um pouco daquilo. A partir daí, nós começamos a levar a sério, nós nos convertemos e nós crescemos no TF, né? Exatamente. Porque o TF tornou a gente espiritual.
e a gente começou a aprender e praticar. Então, tudo que era falado, a gente começava a praticar, das coisas pequenas às grandes, a gente colocava nossa fé em ação, a gente aprendeu o que era aquilo, a gente aprendeu a vencer nossos medos, a sacrificar nossas vontades, a gente aprendeu dia a dia como ser de Deus. A gente agora não era só mais informado, a gente vivia, a gente passou a conhecer e colocar prática em tudo que a gente conseguia. O TF ensinou a gente a engatinhar e a andar. Mas isso não era o suficiente. O que nós queríamos dessa vez era aprender a correr. Era complicado porque queríamos fazer mais, mas estávamos limitadas. Nós só podíamos ser de Jesus até um certo ponto. Nós só poderíamos sacrificar até ali. Nós só poderíamos ganhar almas até ali. Então aquele alimento era sim uma coisa boa, era uma coisa que fortalecia, só que não sustentava 100%. Antes, nós já éramos batizadas nas águas, nós já tínhamos um certo entendimento, mas queríamos superá-los, queríamos evoluir. E nós procuramos, então, fazer isso. Não para aparecer, mas para ser melhor para Deus. Exatamente. Foi quando nós enxergamos que no TF Team nós aprendemos muito, sim, e nós mesmos não queríamos sair. Mas lá estávamos limitadas e só podíamos ir até certo ponto. Então foi quando o pastor decidiu tirar a gente do TF e colocar no Ali a gente começou a ganhar mais almas, começamos a dar nosso 100%, abrir propósito que desafiou a nós mesmos. Exatamente. Começamos a enfrentar outros tipos de problemas e superar nossos limites. A gente acabou até saindo de limites que não poderíamos. Exatamente. Então, a gente mesmo nos superou, nós evoluímos e dali pra frente nós podemos ser melhores para Deus também. Exatamente. Então, basicamente, nós crescemos espiritualmente e assim tivemos mais para passar, porque a gente realmente nos fez mais.
sofreu demais, quase morreu. Quis ver coisas diferentes. Foi pra longe disso a gente se magoou demais, errou demais. Mas teus erros não podem te afastar deste amor. Volta pra casa, agora vai. Volta pros braços de seu pai. Vem depressa antes da noite chegar. Vem, não precisa mais chorar. Não tem... Tava pedindo pra ele, né? Pra ajudar a ficar firme na igreja. E não sei, dá uma força aí que eu tô meio desinformado. Eu quero informação. E ocupar no seu lugar. Continuar vindo, prosperando. Quem seguir o seu caminho, pra no fim ficar sozinho, longe dos teus irmãos, com coração ferido. E enquanto a saudade bate, Deus prepara o... Por mais que pareça, que o que nós ouvimos É o certo. Você viu o que aconteceu? Que absurdo! Desiste! Como pode ser certo ouvir tantas coisas negativas, De tantas palavras que ouvimos, de tantos pontos de vista? Por que deixaremos os piores serem os nossos? Por mais que você diga. eu avalio isso. Pense. Não deixe as tristezas serem as suas. Não deixe As decepções serem as suas decepções. Não deixe as más escolhas serem as suas escolhas. Confesso nunca imaginar que existia um lugar tão bom pra mim. Amigos pra me ajudar, uma força pra me levantar. Isso é tão bom pra mim. Alguém acreditou em mim quando eu pensava era o fim. Me deu sorriso. Agora acredito em você. Vamos juntos sem retroceder ao paraíso. Confesso nunca imaginar que existia um lugar tão bom pra mim, tão bom pra mim. Amigos pra me ajudar, uma força pra me levantar. Isso é tão bom pra mim. Alguém acreditou em mim quando eu pensava era o fim. Me deu sorriso. Agora acredito em você. Vamos juntos sem retroceder ao paraíso.